Olá, bom dia! Finalizando aqui o nosso tema aí, promessas. Que bom ter você aqui. Não é comum ter você aqui. Que alegria, porque nós só temos o dia que se chama hoje. Só temos o dia que se chama hoje para viver para a glória de Deus, verdadeiramente. Para viver, para que o nome dele seja glorificado. Hoje nós vamos falar, não troque o Senhor por nenhuma promessa. Não troque. De tudo isso que você ouviu, de perseverar, persistir no caminho do Senhor, viver grandes coisas para a glória de Deus, em tudo isso, não troque a presença de Deus por nenhuma promessa. Uma das coisas mais lindas na vida de Davi é que ele priorizava tanto a presença de Deus. Salmo 119 é um dos salmos que eu amo demais, porque ali ele fala o quanto que os juízos de Deus, os mandamentos de Deus, para ele era muito mais precioso do que ouro, do que prata. E ele fala, Salmo 119, 72, ele fala, para mim, melhor é a palavra da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Para mim é muito melhor a palavra da tua boca. Eu prefiro ainda a palavra que sai da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Existem coisas mais importantes do que riqueza. Sim, a palavra fala que ter um bom nome é mais importante do que riquezas. Ser estimado, uma pessoa de valor diante de Deus e diante dos homens. É melhor do que a prata, gente. É melhor do que o ouro. Eu sei que a nossa geração parece valorizar somente o dinheiro. Talvez isso não seja de agora, até mesmo porque existe aí um Deus que compete com o nosso Deus verdadeiro, que é o Mamon, né? O dinheiro aí, muitas pessoas às vezes apegadas àquele dinheiro. Mas o Senhor é o nosso apego. Então, não se apegue a nenhuma promessa, mas se apegue a Deus. E eu quero ver com você aqui a passagem em Lucas 14, verso 15, que vai falar justamente isso. Pessoas que receberam grandes bênçãos, receberam ali terras, isso, aquilo, mas quando o Senhor chama eles para a ceia, para estar na mesa com Deus, ter comunhão com Deus, chama eles para uma grande ceia e eles não querem ir. Porque eles estavam fartos com as promessas, as bênçãos de Deus. E essas bênçãos não eram para tomar o lugar de Deus na vida deles. Vamos ver verso 15, Lucas 14, verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. E todos a um começaram a excusar-se, dar desculpas. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi. Olha só que bênção, comprou 5 juntas de boi. Era para ser uma bênção, mas está se tornando uma maldição. Porque está afastando de Deus. E vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Olha só. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os ao entrar. Aleluias, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Glória a Deus. E aqui, essa parábola, ela indica
do reino de Deus, acerca do reino de Deus. Ela se refere ao reino de Deus, onde pessoas, né, que receberam bênçãos, milagres, provisões, foram ali agraciados por Deus, começaram a deixar Deus por último e priorizar as bênçãos que receberam de Deus. Mas o que eu amo em Davi, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, é que nada tomou o coração dele. Não foi riqueza, não foi prata. Lógico que ele pecou, sim, todos nós falhamos. Mas quando ele peca, uma das primeiras coisas que ele fala é: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele poderia falar: não tire de mim o trono. Não tira de mim e agora os meus súditos não vão me respeitar, não. Ele estava preocupado em perder o Espírito de Deus dentro dele. Então nada tomou o coração de Davi, não foi a promessa. Não. Ele amava a Deus sobre tudo. A paixão dele era a presença de Deus, era estar no templo do Senhor. Ele diz em seus salmos: 7 vezes por dia eu vou parar para louvar ao Senhor pelos teus juízes. Ele fala assim: em tudo, em toda beleza eu vi limite, mas eu só não vi limite nos teus mandamentos. A beleza dos teus mandamentos é amplíssimo, é muito rico, é muito vasto de beleza. E ele meditava na palavra do Senhor e via beleza e se admirava e se deleitava na presença de Deus, sabe? Nada roubou o coração dele do Senhor. Não foi conquistas, não foi o trono. Ali ele poderia se encher, né? Se embriagar com tudo aquilo. Infelizmente ele tropeça, mas Deus continua sendo a sua paixão. Ele sempre amou a presença de Deus. Então, que nenhuma dessas promessas aí que você está perseverando e caminhando com o Senhor e um dia você vai viver, que elas não roubem você de Deus. E isso nós demonstramos através da atitude. Não adianta você falar assim: Deus é minha prioridade, e a sua atitude falar outra coisa. Nós vemos isso quando as suas atitudes, quando as minhas atitudes demonstram que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria e que nenhuma dessas promessas e nenhuma dessas bênçãos sejam mais importante para nós do que estar diante de Deus buscando a sua face todos os dias da nossa vida. Foi isso que Davi falou, né? Eu quero estar todos os dias na casa do Senhor e meditar no teu santo templo. Era esse o anseio e o desejo do coração de Davi. Que o Senhor te abençoe e que você venha buscar isso e ansiar pela presença de Deus em nome de Jesus.